A paz do Senhor a todos meus amados e queridos irmãos que me ouvem por este áudio. Venho por meio da página no YouTube Casa de Oração Atos dos Apóstolos e o Facebook Casa de Oração Atos, uma casa de oração para todos os povos, para lhe trazer um dos muitos áudios que estarei gravando para poder expandir o conhecimento do povo através do Evangelho. E hoje eu venho abordar um tema em questão de preferências que nós pregadores devemos ter no Evangelho. Muitos de nós sabemos o que devemos fazer, mas acabamos tomando rumos diferentes, né? Devido ao nosso achismo ou ao nosso entendimento. Mas nós sabemos que o Evangelho não é brincadeira, né? Jesus, ele veio a este mundo, ele foi crucificado, ele morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia no propósito de nos dar a salvação. Porque antes da vinda de Cristo, isso só era permitido pelo sangue do Cordeiro sendo derramado, né? E Jesus, ele veio para selar por toda a eternidade a salvação. Porém, nos dias de hoje a Igreja de Cristo ela anda muito dividida. Pregadores colocando doutrinas humanas, pregadores achando que é isso, que não é aquilo, fugindo do contexto bíblico. E um bom cristão não deve ter outro exemplo a não ser a Bíblia. A Bíblia não é um livro comum, e qualquer Bíblia que tenha mais ou menos livro do que esse que está aqui, não é Bíblia, entendeu? São histórias. Porque para um bom cristão sabe que o que está escrito na Bíblia é o seguinte: absorva a sabedoria, escreva livros, né? A Bíblia diz. Porém, eu como servo de Deus, eu posso escrever livros, mas a base do Evangelho na escrita é a Bíblia. Eu não posso pegar um livro meu e fazer esse livro ter uma referência santa. Ou eu não posso, como servo de Deus, achar que existe partes da Bíblia que não estão vinculadas com este nosso livro sagrado aqui. Pois Deus, ele é perfeito em todas as suas obras. E se a gente analisar bem as Escrituras, lá do início, Gênesis, né, ali mais ou menos de Moisés, né, já depois de Gênesis, aliás, até Apocalipse, Deus, ele tem um zelo muito grande em preservar as Escrituras. Então, por que isso iria mudar? Por que as Escrituras estão faltando, né? Isso não existe. Isso aí são coisas que as pessoas não se satisfazem com a palavra de Deus e fica acrescentando aquilo que não é para acrescentar. Amém? Eu sou o evangelista Felipe e trago para vocês um pouco da luz da palavra sobre preferências de um pregador. Amém? Aqui no livro de Mateus 4, 18, diz assim: E Jesus, andando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e o seu irmão André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes: Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. E eles, pois, deixando imediatamente as redes, o seguiram. E passando mais adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com seu pai Zebedeu, e consertando as redes, e os chamou. Estes, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Então nós devemos entender aqui, irmãos, que Jesus ali ele estava reunindo, né, o seu povo, estava ali reunindo os apóstolos para começar a fazer um novo povo para o Evangelho de Deus. E nós entendemos aqui que Simão, chamado Pedro, e seu irmão André,
eles estavam lançando redes, eles estavam pregando, né? Eles estavam, aliás, pescando, perdoe-me, porque eles eram pescadores, aqui o versículo 18 diz. E Jesus disse assim no 19, disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus está dizendo aqui no versículo 19, que era para eles deixar de pescar peixe e pescar homens. O que isso significa? Qualquer um que toma a frente da palavra de Deus, ele deve ter como preferência para a sua vida pescar homens. Amém? Por quê? Porque a Bíblia bem mesmo fala na parábola da dracma que a mulher deixou tudo e foi procurar aquela dracma perdida, né? E é isso que Jesus estava querendo já dizer bem no início ali, reunindo seus discípulos, que nós pregadores devemos resgatar ou pescar homens, né, novas vidas, para trazer para o Evangelho, porque nós sabemos que quem não vive em Cristo certamente perecerá, tanto nessa vida ou tanto na outra. Não terá direito à vida eterna, né? Foi por isso que Jesus ele veio. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. O Filho é Jesus. O sangue de Jesus nos leva até Deus e nos dará direito ao reino dos céus. Amém? Só que o tema que eu quero abordar aqui é esse. Que Jesus ele disse para os apóstolos parar de fazer o que eles estavam fazendo para ir pregar. Simples. Aí você, pregador que me escuta, deve pensar, irmão, eu devo largar meu emprego, devo largar meus bicos, devo largar tudo que eu faço e ser um pregador, viver da fé? Ou será que isso era válido somente para os apóstolos? Não. Isso não era válido somente para os apóstolos. Isso também é bem atual nos dias de hoje, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente parece que a Bíblia foi escrita agora, parece que acabou de ser impressa, né, e chegou nas nossas mãos. Então o que nós devemos entender com isso? Eu já fui uma pessoa que eu já trabalhei demais na minha vida. Eu estou falando um pouco do meu lado pessoal. Já trabalhei demais. Já trabalhei em 2 empregos à noite. Já adquiri e conquistei muitas coisas. E sempre fui deixando o reino de Deus pro lado. Sempre fui deixando. Eu pregava muito, né, para as pessoas na rua. Tinha comunhão com os irmãos dentro do ministério. Mas pregar mesmo com a garra que eu tinha para trabalhar, eu não pregava. Amo falar da palavra de Deus, mas eu não pregava. E isso no passar do tempo foi adquirindo, conquistando muitas coisas e foi esfriando o meu lado espiritual. Porque isso é automático do homem, é automático. Trabalhou muito, perde as essências espirituais. Porque imagina assim, você sai 6 horas da manhã de casa. Nessa que você sai 6 horas da manhã de casa, você sai do serviço, você sai 6 horas da manhã, entra às 7, 7 e meia no serviço, sai às 5 horas da tarde numa rotina de segunda a sexta. Você vai ficar mais longe dos seus filhos, vão passar mais tempo longe. E de segunda a sexta você trabalha e você ganha aí 960, 1.100, 1.200 reais, que agora com o aumento do gás também não dá para muita coisa, né? O aumento da gasolina, tem lugar que a gasolina chega a 5 reais o litro, não dá para nada. A prestação de um carro está 500 reais, 600, 700 reais, dependendo do carro. Um carro de 300, 400 reais é um carro, né, antigo, que nem injeção eletrônica tem. Então a pessoa, para poder ter um carro melhorzinho, o que ela vai fazer? Vai trabalhar mais. Pois tudo hoje está padronizado. As pessoas querem ter seu carro moderninho e tal, enfim. E o que acaba acontecendo com tudo isso daí? A pessoa trabalha mais, porque ela quer ter um carro, ela quer ter a gasolina, só que ela tem filhos, ela não quer deixar o filho sem ter o que comer. Tem filho, não quer que o filho tenha carro, gasolina e não tenha roupa, ele vai trabalhar para comprar roupa. Aí ele vai ver que o filho tem tudo isso e não tem uma boa alimentação. Ele vai lá e vai trabalhar para dar boa alimentação para o filho. Ou ele vai fazer do modo contrário, vai dar alimentação, vai dar roupa, água, luz. E mais futuramente ele vai querer acrescentar o conforto dos seus filhos aí. Só que no meio de tudo isso, acaba vindo a exaustão.
e a falta de tempo para Deus, né? A gente trabalha, fica desgastado, fica exausto, e quando a gente chega em casa, a maioria das vezes a gente mal consegue ao menos ir ao culto, né? Seja de segunda, seja de terça, quarta, o dia que for da semana, o sábado, domingo. Porque se ele já trabalha de segunda a sexta, ele vai chegar na semana, ele vai querer jantar. Se ele sai 5 horas devido ao horário de pico, ele vai chegar na casa dele mais 6 horas, 6 e meia, dependendo do trajeto. E ele vai querer jantar, ficar com a família e dormir. Aí ele vai ter só o sábado e o domingo. Só que como que no Brasil tudo é caro, infelizmente, né, nós somos o povo que mais paga imposto no mundo, né, se não estamos em primeiro, às vezes ficamos em segundo lugar, mas a gente está no ranking. Ele acaba tendo que optar: ou eu compro o carro, eu sustento meus filhos, ou eu sustento meus filhos, ou eu pago água e luz, né? E no passar do tempo, ele vai começar a querer ter aquilo que as pessoas têm, né? Que é normal do ser humano. Até antigamente a pessoa tinha um cavalo, outra pessoa queria ter um cavalo, ninguém queria andar no deserto a pé. E o que acontece? A pessoa começa a trabalhar mais, vai trabalhando. E o tempo que ela tem começa a se encurtar também, tanto para famílias, mais para Deus, né? Porque Deus está ali 24 horas nos guardando, o Espírito Santo está ali 24 horas intercedendo. A Bíblia diz que Deus não toscaneja, Deus está sempre ali de olho na gente. Tem Jesus que já fez o papel dele, e a gente fica aqui na terra simplesmente com o nosso entendimento curto, pensando: se eu não for trabalhar, Deus não vai prover o alimento, se eu não for trabalhar, meus filhos não vão ter o que comer. Sendo que na verdade não é assim. A preferência vem primeiro para Deus, e depois vêm as nossas preferências. Consegue entender até onde eu estou o meu raciocínio? O que acontece? O ser humano trabalha das 6 da manhã, ele sai de casa, chega em casa mais umas 6, 6 e meia da tarde, né, da noite, no caso. Aí ele já perdeu 12 horas ali do dia dele. Chegar em casa, ele vai querer jantar, curtir a família ali um pouco e dormir. Só que ele trabalha de segunda a sábado, de segunda a sexta, aliás. Quando chega no sábado, vai aparecer um biquinho para fazer. Por quê? Ele e a esposa dele estão trabalhando, estão pagando prestação de carro, estão pagando água, luz, comida para os filhos, roupa, isso e aquilo e tal. Ou muitas das vezes o indivíduo ou a sua esposa trabalha, no caso não trabalha os dois, e acaba ficando mais curto o dinheiro. Aí aparece um bico para você ganhar 30, 40, 50 reais por dia. Você fala: pô, já garanti, né, o almoço do domingo. Ou a gasolina do carro para andar com meus filhos no parque, ou comprar um sorvete, alguma coisa assim, fazer alguma coisa diferente. Amém? E a pessoa vai trabalhando e vai se esquecendo de Deus. Para quem é ovelha, Deus ele vai ensinando com um pouco mais de carinho. Deus ele ama todos nós. Mas Deus ele vai ensinando para a ovelha, tendo paciência e mostrando para ela que não adianta ela juntar tesouro na terra. Não adianta ela perder o tempo querendo sempre ter e não curtir a família e não servir a Deus acima de tudo. Só que para nós pregadores do Evangelho, o negócio se torna um pouquinho mais estreito. Nós não podemos errar, não podemos pecar, não podemos mal administrar a obra de Deus e não podemos fazer conforme a gente quer. Porque nós já temos nós pregadores já temos um pouco mais de entendimento. Amém? E Jesus ali no versículo 18, ele disse: larga tudo e vamos pescar homens. Vamos pescar homens. Porque o meu evangelho que precisa ser levado é mais importante do que esses peixes que vocês pescam. É isso que Deus está querendo dizer. Jesus está querendo dizer. Imagina isso nos dias de hoje. Nós temos centenas de usuários de droga. Nós temos centenas de prostitutas.
homossexuais, desviados, pessoas que de outras religiões que né, seguem Deus por filosofia, não por santidade ou espiritualidade, né? Imagina nos tempos de hoje quantas pessoas precisam ser resgatadas, quantas pessoas precisam ser transformadas, quantas pessoas precisam ser trazidas de volta ou para perto de Deus. E nós que somos pregadores não podemos deixar essa lacuna aberta, essa brecha em trabalhar mais e menos preferência para o evangelho. Tem igrejas hoje aí, no ministério onde eu congrego, ele tem culto quarta, sexta e domingo. Culto de quarta-feira às vezes vai bastante gente, como algumas igrejas. O culto de sexta-feira normalmente vai poucas pessoas, porque sexta-feira todo mundo quer curtir, todo mundo quer fazer um lanche, todo mundo quer sair com a esposa, com os filhos. E domingo, normalmente o crente tem esse costume, que eu não sei de onde vem esse costume de domingo ser o culto da família, tem que ir para a igreja só no domingo, mas na verdade não é assim. Existem igrejas que eu já fui que tem culto de manhã, de tarde e de noite. Existem igrejas que tem culto todo o santo dia, de segunda a segunda, porque são pessoas que entendem que o evangelho de Deus ele precisa ser pregado de qualquer forma, precisa ser alcançado o maior número de pessoas. Muitos acham que é pelo dízimo, quanto mais pessoas tem, mais pessoas chegam, quanto mais pessoas tem, mais dinheiro entra, mas muitas das vezes a gente precisa entender o quê? Que muitas das vezes essa pessoa tem um entendimento da palavra, ela precisa pregar o evangelho de Deus. Pessoas que largaram seus empregos, pessoas que às vezes optaram em mergulhar no evangelho porque entende a importância. Só que mesmo assim, as pessoas às vezes começam a ser tomadas pela insegurança ou pelo desejo de consumo, pelo medo de receio de faltar alguma coisa. Vamos dar uma lida aqui no Mateus 24, 22, um pouquinho para baixo, né, o versículo onde nós estávamos lendo, que está escrito assim, ó: estes, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Então, aqueles homens, eles entenderam que Jesus os chamavam com autoridade, porque não, eu duvido qualquer um passar na frente de uma mecânica, do mercado, de uma borracharia, do lugar que for, e olhar para o cara e falar: sigam-me. Ele não vai te seguir. Ele não vai te seguir justamente porque ele não sentiu no coração dele. Ele não achou que aquilo veio de Deus. Mas como Jesus é o Filho de Deus, porém revestido de carne humana para que se cumprisse o propósito, mas Jesus é o Filho de Deus na terra, ele olhou para aqueles homens e disse: sigam-me. E aqueles homens, sentindo no seu espírito, largaram tudo. Olha o 22. Largaram tudo, o barco e seu pai, e seguiram-no. Aí você se pergunta aí: será que eu tenho que largar toda minha família e dar preferência para o evangelho de Deus? Mas a família é a base de tudo. Não, não, não. Deus é a base de tudo. Jesus é a base de tudo. Primeiro vem Jesus, primeiro vem Deus, depois vem Jesus, depois vem o homem, a mulher e os filhos, e o Espírito Santo no meio de todos. Então aí a gente já começa a entender. Se nós pegarmos e colocarmos o serviço, a responsabilidade com outras coisas, e colocar acima da palavra de Deus, nós pregadores, principalmente nós pregadores, não vamos andar para lugar nenhum, a não ser parar ou andar para trás. Quer ter um exemplo? Vou abrir aqui em Mateus 19, 27. Vamos lá. Estou com a Bíblia aqui, né? Estou fazendo essa gravação aqui na íntegra, sem corte, sem montagem, para os irmãos absorver o máximo de entendimento. Amém? Infelizmente o evangelho, irmão, não é só passar a mão na cabeça, não.
Não é só passar a mão na cabeça, principalmente para os pregadores que acham que vou trabalhar, vou sustentar minha família, que Deus vai me entender, a preferência é minha família. Aí que você se engana. Quer trabalhar? Trabalhe. Mas a partir do momento que seu serviço, seja lá você qual cargo que você tem dentro da igreja ou qual unção espiritual, a partir do momento que você começa a colocar o seu cargo acima de Deus ou a sua necessidade, as coisas já começam a estreitar um pouco. Pois você viu que aqueles homens largaram tudo e começaram a seguir a Jesus. Aí alguns vão dizer assim: ah, mas aqueles lá são os apóstolos, 12 apóstolos iam representar as 12 tribos de Israel e tal, e tal, e tal, e tal. Amém. Mas nós sabemos que não é bem por aí. Aquele que tem um compromisso de pregar, ele tem que pregar. Ele tem que pregar. Vamos ler aqui Mateus 19, 27. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que recompensa, pois, teremos nós? Olha o estreito aí, irmão. Pedro questionando Jesus. Vamos ler de novo, Mateus 19, 27. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que recompensa, pois, teremos nós? 28. Ao que lhe disse Jesus: em verdade vos digo a vós, que me seguiste, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, sentar-vos-eis também vós sobre 12 tronos, para julgar a 12 tribos de Israel. Então Jesus está querendo dizer aqui, ó, quando Jesus ele chegar aquele dia glorioso, o dia do juízo, o dia da salvação para um e condenação para outros, infelizmente, né? E Jesus for regenerado, né? Que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, né? Jesus está dizendo aqui: vós também sentará sobre 12 tronos para julgar a 12 tribos de Israel. Aí você pensa, tá, por isso que os pregadores tiveram que largar, os apóstolos tiveram que largar a sua profissão, porque eles vão julgar as 12 tribos. E nós não vamos julgar as 12 tribos. Amém? Isso é o 28. Você acha que é só os apóstolos, né? Então vamos ler o 29. Passa do 28 para o 29. Olha Jesus dizendo: e todo o que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Vamos dar um entendimento aqui. Se fosse apenas para os apóstolos dar preferência para a palavra de Deus, o 29 não ia estar dizendo para a gente conforme tá explicando aqui. Vamos ler de novo. E todo o que tiver deixado casas, esse todo se refere a uma geração muito maior que viria dos apóstolos até hoje, 2018, 2019, 2020 e por aí vai indo. Porque Jesus ele está falando num todo. Quem está falando aqui é Jesus. E todo o que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai ou mãe, ou filhos ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Entretanto, o 30, muitos que são primeiros serão últimos, e muitos que são últimos serão primeiros. Vamos dar uma entendida aqui na palavra. Mas, irmão, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso sustentar meus filhos, eu vou viver em miséria enquanto o irmão está andando com carro zero, o irmão tem um cargo bom, o irmão é isso, o irmão é aquilo. Amados, entenda o seguinte: não estou falando aqui para você largar o seu emprego, não estou falando aqui para você sair da sua renda fixa e se empenhar 100% na palavra de Deus, assim como aconteceu com os apóstolos. Mas, porém,
Abrir de mão daquilo que te afasta de Deus. Se você está trabalhando num serviço que não faz com que você vá para o culto todos os dias que tem na sua igreja e no seu ministério, você não está sendo digno de Jesus. Vou explicar. Se você coloca o seu serviço e perde um dia de culto, né, por causa do seu serviço. Se você coloca a sua família ou qualquer coisa em cima da palavra de Deus, você não é digno de Deus. Ah, irmão, então eu consigo ir para a igreja só no domingo e na semana eu não vou. Amém? Não consigo ir, não consegue ir. Você é ovelha ou você é pregador? Você é ovelha ou você é um apacentador levantado por Cristo? Aí que está a diferença. As ovelhas, elas têm a obrigação de ter um dever espiritual com Deus, com certeza, isso é bíblico. Mas os pregadores? Ou você é pregador ou você não é. Não digo de chegar atrasado no culto, não digo de ter que faltar um dia ou outro porque teve uma hora extra no serviço, não digo isso não. Eu digo quando você diz, você, meu irmão, minha irmã que me escuta hoje, quando você diz que a família é acima de tudo, que é para a família que nós vivemos, a família é preferência de Deus, a família é isso, a família é aquilo. Não é assim. Não é assim. Por que eu digo que não é assim? Porque se você for parar para pensar, Jesus, ele mandou aqueles homens largar tudo aquilo que eles sabiam fazer, tudo aquilo que eles sabiam, tudo aquilo que eles aprenderam, que trazia o alimento para eles. Jesus mandou eles largar e pescar homens. E você sabe que você que me ouve agora, você sabe que você tem esse chamado. Você precisa ir pescar homens. E você foi. Só que além de você ter ido, você ainda tem aquele receio de... se eu faltar no culto, Deus ele vai me entender. Lógico que Deus vai te entender. Só que se você é pregador, eu já disse, você tem que dar preferência para Deus. Porque tudo que foi lido aqui, e o que tem a mais que eu vou ler aqui, é para endireitamento do servo de Deus. Porque você acha que Jesus ele veio neste mundo simplesmente para tomar umas pancadas, umas chibatadas, ser crucificado porque não tinha nada para fazer no céu? Ou você acha que Jesus, muitos acreditam que Jesus não estava ali na hora que foi para apanhar? Eu já ouvi isso daí, na hora que Jesus estava apanhando, sendo crucificado, Jesus não estava ali, ele deu uma saidinha, depois ele voltou. Isso é um absurdo, irmão. Jesus ele assumiu compromissos e quer que você assuma compromisso também. Não adianta você falar, Deus ele vai me entender. Deus ele vai te entender, irmão. Deus ele me entendeu durante muito tempo. Durante muito tempo Deus ele me entendeu. E continua entendendo. Para honra e glória do nome dele, que ele é misericordioso. Mas quando eu comecei a trabalhar demais, consegui alcançar e conquistar muita coisa, eu sempre sentia dentro de mim: minhas ovelhas precisam ser resgatadas, minhas ovelhas precisam precisam ouvir a pregação. Largue todas as dracmas que você tem aí e vai correr atrás daquela. E eu evangelizava as pessoas que vinham até mim, mas eu mesmo não estava indo atrás resgatar as ovelhas. Amém? E é isso que acontece com muito pregador. Ele separa contado o tempo para Deus, o tempo para trabalho, o tempo para Deus, o tempo para trabalho. As igrejas evangélicas hoje elas precisam ter evangelista no campo para poder estar pregando a palavra de Deus. O evangelho de hoje ele está muito misturado. A gente vê nas igrejas aí costumes não bíblicos. E porque as pessoas acham que a Bíblia é apenas um livro de referência e não um livro de obrigação. A Bíblia é um livro de obrigação. E se Jesus ele falou para a gente dar preferência para a palavra de Deus, nós temos que dar. Porque quando ele falou ali com aqueles apóstolos, ele disse: largue, deixe de pescar aí e vamos pescar homem comigo. Tanto que eles deixaram barco, rede, peixe, pai, deixaram tudo para trás e foi seguir o evangelho. É isso que você tem que fazer. Aí você pensa, irmão, você está na loucura. Amém. Vamos abrir aqui então Mateus 10, 37. Isso aqui é pesado. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem foi que disse isso? Foi eu?
o pastor da sua igreja, foi o seu vizinho, né? Abençoado, fofoqueiro, foi o irmão na igreja que pega no seu pé. Não, irmão, foi Jesus. Foi Jesus. Amém? Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, esse mim é Jesus falando. Quem ama o pai ou a mãe mais do que eu, Jesus está falando, não é digno de mim, não é digno de ter Jesus na vida. Amém? Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, para a gente encerrar, você que põe seu pai e sua mãe, seu filho ou sua filha acima do evangelho, pode ter certeza que você não é digno de Deus. Mas, irmão, eu preciso trabalhar muito para comprar um carro para poder trazer conforto para os meus filhos. Tá bom, mas você, pregador, que está pregando, se empenhando aí para comprar o seu carro, você que está aí se empenhando para poder comprar a sua casa, para pagar suas contas, para comer bem, você já parou para pensar que 1 hora que você passa trabalhando a mais, ou 2 horas que você passa trabalhando a mais, ou 6 dias da semana que você está trabalhando a mais, a gente poderia estar guerreando contra o inferno, saqueando o inferno, espancando Satanás e tomando as almas que está de posse dele? Nisso você não parou para pensar. Amém? Aí a gente vê pessoas aí que dão suas vidas e passam o dia inteiro nos templos, adorando, orando. Aí a pessoa já vem e fala, que é isso? Isso daí é fanatismo. Não, irmão, você que está na rebeldia. Porque se nós cristãos, principalmente os evangélicos, que temos a Bíblia como ponto de referência, eu vou trazer para vocês só o que está na Bíblia. Vamos lá de novo, Mateus 10:37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Irmãos, Jesus não tem pecado. A Bíblia diz que Jesus existe desde a fundação do mundo, desde a fundação dos céus e da terra. Jesus desceu à terra, cumpriu o seu propósito, apanhou, tomou uma lançada, né? Enfiaram uma lança em Jesus, onde saiu a água. Jesus, ele foi humilhado, chamaram até Jesus de estar endemoniado ali, quando falou que ele expulsava os demônios pelo Espírito de Deus é bom, né? Que Deus tenha misericórdia desse povo ignorante. Jesus, ele veio sem pecado nenhum. A Bíblia diz que Jesus teve todas as tentações, mas ele não se casou. Não estou falando que casar é pecado, né? Pecado é adultério. Mas a Bíblia diz que Jesus teve todas as tentações, ele não cedeu a nenhuma, ele resistiu a todas. Por que com você vai ser diferente? Por que com você vai ser diferente? Se Jesus, que não tinha pecado, irmão, pagou o preço, por que você não vai pagar? O preço da obediência. Porque muitos crentes egoístas já vêm, né, se querer julgar e falar, mas a peleja é de Deus, a peleja não é nossa. Não estou falando de peleja, eu estou falando de obediência. Entendeu? Então você que tem um pai, você que tem uma mãe, continue amando e respeitando. Você que tem um filho e uma filha, continue amando e protegendo. Mas a partir do momento que seu filho, ou sua filha, seu pai ou sua mãe acaba se tornando mais importante do que a obra de Deus, e você acaba dando mais preferência para a obra de Deus, você se torna, digamos, impuro. E olha que nós vemos no Novo Testamento, né? O sangue de Jesus nos santifica, né? E nos justifica, nos testifica também. Olha que nós estamos fazendo, nós pregadores estamos abrindo de mão, nós não estamos sendo dignos de Jesus. E para pensar, a pessoa passa 20 anos no tráfico de droga, 20 anos na prostituição, a pessoa passa 50 anos matando um monte de gente, mas aí ela vai, aceita Jesus de coração, vira um pregador, uma pregadora, e se torna digna de Cristo. Por quê? Porque ela largou tudo que ela tinha para fazer ali e foi servir o Evangelho. Serviu um Evangelho puro, fez que nem Saulo, né? Ele tecia a rede ali quando ele não tinha nada para fazer, mas na hora que era para pregar ele estava pregando e viajando. É isso que Deus quer dos pregadores. Mas, irmão, não vamos nos comparar com os apóstolos. Irmão, você não expulsa demônio? Você não cura? Por intermédio do dom do Espírito Santo? Você não profetiza? Então fala para mim, qual que é a sua diferença entre você e os apóstolos? Nenhuma. A diferença é que os apóstolos sentaram no trono para julgar as 12 tribos. Mas o mesmo dom que está na vida dele é o mesmo dom que está na minha e na sua. Dos pregadores que creem em Jesus
em Deus e tem os dons do Espírito Santo, principalmente os que são batizados no fogo. Então levanta, né, do sofá, saia do conforto lá da sua sala, saia do conforto da sua casa e saia aí pregando o evangelho, evangelizando. É isso que nós temos que fazer. Porque imagina, a pessoa passa o tempo todo errado, que não citei o exemplo aqui das prostitutas, dos traficantes. A pessoa passa o tempo todo ali, mas aí quando ela aceita Jesus de coração, vai fazer obra e se manter nela, ela se torna mais digna do que você que passou a vida inteira na igreja. Aí você passa a vida inteira na igreja, toma santa ceia, não mata, não rouba, não se prostitui, glória a Deus, não se corrompe, né? Glória a Deus, está firme ali na palavra, entre aspas. Mas aí se seu filho é rebelde, ele não obedece, você já não vai para a igreja. Porque tem vergonha do seu filho que faz se passar vergonha. Meu irmão, corrija com vara. Minha irmã, corrija com vara. Quando a surra começar a doer, ele vai obedecer. Isso é fato. Ah, irmão, mas apareceu uma hora extra ali, eu perdi o culto, perdi a santa ceia, eu apareceu não sei o que, Deus ele sabe da minha precisão. Amém? Amém. Mas não tem essa de a palavra ser uma coisa para um e ser outra para outro. Porque se Jesus estivesse errado, Jesus também ia pagar o preço. Porque ele veio aqui num propósito, ele cumpriu um propósito. Então se nós que estamos aqui para cumprir um propósito também não cumprir, ainda mais nós que pecamos tanto, se Jesus pagou quando nunca pecou, imagine nós. Vamos assumir esse propósito. Amém? Aí você fala assim, pô irmão, mas a minha mãe é da religião tal e ela falou que vai me pôr para fora se eu começar a seguir o evangelho. Irmão, você nasceu para ser pregador, minha irmã, você nasceu para ser pregadora, missionária, né? Não sei qual que é a sua vocação. E você tá com medo disso daí? Eu sinto muito de dizer, mas os covardes não entrarão no reino de Deus. Tá lá no livro de Apocalipse. Não vou falar o versículo que tá para você ir lá dar amenizada, a procurada. Assim você já vai entender onde está escrito e já vai ler os outros versículos. Que eu gosto de acrescentar aqui os versículos do qual eu estou pregando. E os demais vocês procuram para adquirir conhecimento e sabedoria em nome de Jesus. Então vamos finalizar aqui no 38, né? Eu li o 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então você vai para a igreja a sua vida inteira, mas na sua vida a sua preferência é seu pai, sua mãe, seu filho ou sua filha. Imagina, você olha ali, vê aquela pessoa que passou a vida inteira se prostituindo na homossexualidade, ou matando, ou roubando. Aí ela se arrependeu de coração, se empenhou para o evangelho, fez que nem Saulo, colocou tudo abaixo de Deus e Deus acima de tudo. E entrou no céu. Aí você tá ali firme, 70, 80, 90, 100 anos de evangelho, que hoje em dia é difícil a pessoa chegar até os 100 anos. Aí você vai pro inferno, porque você não foi digno de Cristo. Ah, mas Deus ele é misericordioso. Sim, Deus ele é misericordioso, mas para todos teve juízo. Vamos começar a comparar aqui Davi, Moisés. Moisés errou, não entrou na terra. Por quê? Moisés era um pregador. Adão e Eva errou, perdeu as mordomia. Davi errou, teve sua cobrança. Judas errou, teve sua cobrança. E fora os outros profetas bíblicos. A Bíblia diz que aqueles também que erram, as ovelhas e os líderes, também vão para o inferno, vão ter sua cobrança. Né? Não estou falando que Moisés e Davi foi. Eu estou dizendo que eles tiveram a cobrança dele. No Novo Testamento agora o juízo é o inferno. Aí você acha que você é melhor do que todo mundo. Você acha que você não se enquadra nos padrões bíblicos. Vamos ler o 38. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Amém? Vou finalizar com esse versículo aqui. E que os irmãos medite aí. Mateus 10, 38. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Mais uma vez. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Irmão, a cruz é crucificar nossos pecados, nossa carne, nosso eu, nossa avareza, nossa ganância, nossa mesquinhagem, nossa promiscuidade, nossa carne de modo geral. E a cruz significa renovo, significa pacto com Cristo.
aliança entre Deus e os homens. A cruz significa o evangelho, a cruz significa o fardo. Jesus apanhou na cruz, Jesus morreu na cruz, Jesus foi crucificado ali naquela cruz, Jesus foi humilhado naquela cruz. Irmão, é isso que você tem que fazer, tomar sua cruz, que significa responsabilidade dentro do evangelho.